as pesquisas erraram muito. Não souberam ler e identificar o novo Brasil que surgiu. Precisamos entender o novo país ao qual nos tornamos. Desafio para a esquerda, para o centro e para a direita democrática. Essa semana eu estava acompanhando um comentarista pela rede, e é uma pessoa especializada, de muito prestígio na área das pesquisas, que é o professor Marcos Coimbra. E ele levantou uma questão que a partir dela eu fiquei meditando em que ponto isso teria acontecido. Ele disse, em outras palavras, é claro, que o sistema de pesquisa precisa de uma atualização, de um upgrade, porque houve uma discrepância muito grande entre os resultados encontrados depois das eleições e o que vinha sendo diagnosticado por vários institutos com diferentes metodologias. Como ele afirma, não é simplesmente uma mudança de questionário, do tipo de abordagem, não, é uma outra coisa que é preciso ser percebida e ser alterada nesse processo. O que mudou e quando mudou? Bem, eu ousaria dizer que a mudança se deu entre 2008 e 2010, com o surgimento do smartphone, das redes portáteis, do mobile, e dessas redes que facilitaram a exposição de cada pessoa com a sua forma de enxergar o mundo. Acredito que todo povo tem um imaginário sobre si mesmo. Então o gaúcho se imagina de uma determinada forma, o baiano tem a sua forma de se ver, o brasileiro tinha uma forma de ser visto e nós nos enxergávamos de uma determinada forma. Essa imagem, esse imaginário do brasileiro, ele foi construído até 2010 por um pequeno grupo de comunicação. Então você tinha alguns jornais, algumas revistas e 4 televisões que forjavam diariamente um tipo de ver e de enxergar o Brasil e, consequentemente, o brasileiro se olhar no espelho. Eu falo disso através das notícias dos telejornais, que se repetiam e faziam uma abordagem de forma semelhante, assim como o futebol e as telenovelas, que têm um papel fundamental na construção desse imaginário e dessa moralidade do brasileiro ao longo desses últimos 20, 30 anos em que esse tipo de programação esteve presente no dia a dia de todos os brasileiros. Bem, com isso, toda a comunicação que era devolvida para a sociedade depois de triturada e mastigada por esse corpo editorial, ela tinha uma certa homogeneidade. Então ela criava um brasileiro que discutia o mesmo assunto, mesmo ele morando em Porto Alegre, ou em Salvador, ou no Acre, ou no Belém, ou no Maranhão, ou no Rio de Janeiro. Então havia um eco uníssono no Brasil sobre quem seria o vilão da novela. Todos os brasileiros sabiam, porque todos assistiam a mesma novela no mesmo horário. E tinham a mesma opinião sobre um determinado evento que tivesse acontecido, ou um crime, ou um espetáculo. Então se forjava essa opinião média de um brasileiro médio. Só que o território brasileiro é imenso e existe uma tremenda diferença entre as suas regiões e os seus povos. A partir de 2008, 2010, com a chegada do smartphone, que popularizou e democratizou a produção de conteúdos, cada brasileiro pôde rasgar esse véu que tinham tecido sobre ele e criar a sua própria realidade. Então, a partir daí, cada brasileiro pôde expor o seu verdadeiro eu na geração do seu conteúdo. Então, o que nós vimos nessa individualização da produção de conteúdo foi o surgimento de um ser muito mais cruel, muito mais individualista, muito mais preocupado consigo do que com o outro. Não havia aquela coisa homogênea, aquela
fraternidade brasileira que se imaginava que todos nós tínhamos uns para com os outros. O que surgiu foi a realidade de um novo ser. E as pesquisas que tiveram grandes problemas entre a captação dos dados, os diagnósticos e depois o que se constatou, foi o surgimento desse novo brasileiro. Então eu acredito que as pesquisas vinham se comportando numa leitura de um tipo de brasileiro, de brasilidade, que mudou radicalmente nos últimos 5 anos. E não houve uma atualização, uma adequação para se tirar e se ler esse novo rosto desse novo Brasil que agora se apresenta. A partir daqui, teremos que sempre raciocinar sobre esse novo Brasil, não aquele Brasil que já não existe mais, porque ele foi diluído, assim como foi diluída a comunicação nos dias de hoje. Bem, já que estamos aqui, eu vou pedir a você que dê o seu like, que compartilhe, que contribua com o nosso Pix e vamos assim fazer o canal crescer para que possamos estar aqui mais vezes com vocês. Contribuam!